Eu quero falar com você nessa manhã sobre que solo é o seu coração. Diga assim, que solo é o meu coração. Eu quero que você leia comigo, mas antes da gente ler, essa passagem que eu vou estar compartilhando com você hoje, ela está registrada em Mateus, que a gente vai estar lendo agora. Ela também está registrada em Marcos capítulo 4 e também Lucas capítulo 8. Se você quiser dar uma olhada depois, Marcos 4, Lucas 8, você também pode dar uma estudada depois. Mas vamos estar lendo no telão. Veja, acompanhe comigo, por favor. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. Então, outrora, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Diga assim, e deu fruto. Olha só, a 100, a 60 e a 30 por um. Feche seus olhos agora. Pai, nós oramos que possamos ter nessa manhã, Pai, um ambiente de reverência à Tua palavra e que possamos ser profundamente ministrados por Jesus Cristo nessa manhã, em nome de Jesus. Gente, eu achei muito forte, porque muitas canções hoje, pelo menos duas, falaram de coração, né? De coração, eu digo, meu Deus, o Levi que ministrou, que fez a seleção, não sabia o que ia pregar sobre isso. Deus cristocentricamente conduziu que as canções comungassem com a palavra de hoje. Mas quando a Bíblia fala sobre coração, ela não fala desse músculo que existe em nosso peito. Esse músculo que tem carne, que tem veias, artérias, que tem às vezes gordura. Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, fala de sentimentos, fala de emoções, fala de atitudes, dentre outras coisas. Então, é muito forte porque isso daqui é uma parábola. E as parábolas são ilustrações, elas são metáforas, elas são alegorias, elas são baseadas numa história real para poder trazer um ensinamento profundo das verdades espirituais. E Jesus utilizou, a gente vê na Bíblia, corriqueiramente parábolas, ilustrações, metáforas, para poder trazer ensinamento para os seus ouvintes. E isso aqui é muito legal porque essas metáforas é como se fosse um argumento pedagógico, uma estratégia pedagógica de ensinar. Agora, quando você observa, você vê que para os não discípulos dele, ninguém quase entendia nada. E para os discípulos, ele falava no público e depois chamava no particular e esmiuçava, destrinchava, ensinava, explicava o que aquela parábola tinha como ensinamento. Agora veja no telão que Jesus usou parábolas. Essa palavra parábolas, no grego é parabolei, que significa colocar ao lado, como medida, como comparação, como parâmetro. É como se fosse, olha, a parábola é aqui, então eu coloco uma história aqui do lado, paralelo, para poder comparar, para poder, de maneira pedagógica, facilitar esse entendimento. Como eu falei no começo, você pode ver essa história em Marcos capítulo 4 e também Lucas capítulo 8, que a gente chama os evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm a mesma estrutura de ensino, às vezes usando as mesmas parábolas, às vezes usando as mesmas estruturas de frase para poder entender. Nessa parábola, meus irmãos, a gente vai estar vendo algumas verdades nessa manhã. E dentre elas, por exemplo, nós temos 6 verdades. A primeira verdade fala sobre o semeador. A pergunta é, quem é o semeador? Diga assim, Jesus. Ou então, alguém representado por ele. Nessa manhã, Deus me coloca nessa plataforma
para ser um semeador na sua vida. Então eu represento a voz de Deus para você. Mas nós temos também nessa história a semente. O que é a semente? A palavra, a Bíblia. Nós temos nessa história também uma outra verdade, que é o solo. É por isso que o tema da mensagem é: que solo é o seu coração? Como é as suas atitudes diante de Deus? Como estão os teus sentimentos diante de Deus? Como que você se porta diante do Criador? Nós temos também nessa história a semeadura, que a semeadura é a exposição correta da Bíblia. Diga assim: exposição correta. Porque tem muita gente pregando a Bíblia de maneira errada, interpretando errado. A gente aprende na teologia a fazer uma exegese. Ou seja, uma explanação, uma exploração correta do texto. Alguns falam, na verdade, exegese, alguns falam exegese. Exegese correta. Eu estou forçando o texto a falar o que ele não diz. Então, a semeadura é a exposição correta da palavra. Mas a gente viu também que essa semente cresceu. Você observa que ela cresceu e, por último, teve a colheita. Nós vimos aqui que aquele semeador plantou uma semente e ele teve 3 proporções de colheitas. Diga assim comigo: 30, 60 e 100 por 1. Mas eu quero falar com você sobre alguns solos, já que o tema é solo. Veja comigo no telão. Eu quero falar sobre o solo à beira do caminho. Esse fala de um coração endurecido. Meus irmãos, vamos estar vendo. Lembra que eu falei que Jesus falava parábola para todo mundo? E depois ele chamava os seus 12 e ia explicar a parábola. Então agora a gente vai acompanhar a explicação da parábola que nós lemos dos versículos 3 a versículo 8. Vamos acompanhar agora a partir do versículo 19 de Mateus capítulo 13. Vai estar no telão, me acompanha, por favor. Diz: a todos os que ouvem a palavra do reino, ele está explicando aqui a parábola, e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado, o quê? À beira do caminho. Isso aqui é muito forte, porque, em primeiro lugar, um coração endurecido, o texto disse aqui, ele ouve a palavra, mas ele não consegue compreender. Ele sai pelas portas do templo e fala assim: meu Deus, não entendo nada, não consigo entender, estou fora, estou mais perdido do que a sogra de Adão. Eu não consigo entender. É muito forte o que John Mackay disse. Ele disse que essas pessoas, mais sério do que os problemas que elas têm, é que elas não percebem que elas têm problemas. Ele disse que, isso aqui é muito legal, porque essas pessoas que têm um coração endurecido, elas estão satisfeitas com elas mesmas. Elas pensam que está tudo bem. Não sei se você sabe, mas a psicologia explica que nós temos pontos cegos na vida. Eu posso olhar para mim e achar que eu sou o melhor pai do mundo, o melhor esposo do mundo, e eu chego com o Andrés fala: não, você é um cara cabeça quente, você é um cara teimoso. Nós temos pontos cegos. Então o coração endurecido, ele pensa que ele está bem, que ele está assertivo, e ele tem algumas atitudes erradas, algumas atitudes equivocadas. Eu acho muito legal que John Mackay disse que esse tipo de pessoas, eles se distraem por coisas fáceis. Por exemplo, qualquer coisa impede dele vir na igreja. Qualquer coisa impede dele ler um livro. Qualquer coisa impede dessa pessoa, tudo aquilo que vai tirar ela da monotonia dela, daquele conformismo que ela tem, ela não quer, porque o coração dela é endurecido a mudanças. Pensando assim também, John MacArthur Jr., um grande pregador norte-americano, ele também disse que esse tipo de coração duro é uma pessoa que é insensível, uma pessoa que é apática, é um sujeito distante de Deus, indiferente, negligente muitas vezes, e em alguns momentos essa pessoa é até hostil. Esse é o coração duro. Irmãos, você pergunta assim: mas o Watson, é possível dentro da igreja ter pessoas com coração duro?
Isso aqui é muito forte porque o texto disse que um coração duro, essa pessoa ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Essa pessoa, ela ouve um sermão como esse, ela ouve na internet, ela fica impactada, mas acontece aquilo que Deus falou para Ezequiel. Olha só para esse tipo de pessoa, coração duro. Veja no telão, Ezequiel 33, 32. Deus chega para Ezequiel como profeta de Israel, fala: Ezequiel, vem cá, eu vou te contar uma história sobre a sua fala e sobre a receptividade do povo de Israel. Olha só, a historinha é o seguinte: eis que tu és, Ezequiel, Deus falando para ele, como quem canta canção de amor. Olha para cá. O cara está sentado, ele fala: olha, alguém está cantando canção de amor, talvez Roberto Carlos, ou Novo Som, para o pessoal do gospel. E ele fala o seguinte: e você, Ezequiel, é como alguém que trange bem, que toca bem. O cara canta e toca bem, toca uma música legal. Mas olha só, mas ele diz: mas essas pessoas se opõem àquilo que você faz. Ele usa a metáfora, mais uma vez aqui, de um músico, de um cantor, de um artista musical. Canta e toca bem, mas é como se fosse a plateia, ninguém está nem aí. O cara cantando aqui, é como se fosse quando a gente vai para restaurante, que tem aquele carinha tocando, lá no canto, muitos de nós, a gente paga aquele couvé, meu misericórdia, tem que pagar, né? Mas assim, a gente não presta atenção, eu não estou lá para ouvir aquele cara. É mais ou menos o sentimento de Deus para Ezequiel. Ezequiel, você está fazendo a sua parte. Você está entregando a mensagem para o povo de Israel. No entanto, eles estão endurecidos, estão apáticos, relapsos com esse entendimento. O solo se torna duro quando muitas pessoas pisam por ele. Isso aqui é muito forte porque aqueles que abrem o coração para todo tipo de pessoas e influências, essas pessoas correm um risco perigoso de ter seu coração insensível. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com o que você assiste na internet. Cuidado, inclusive alguns pastores, cuidado com o que você assiste. Cuidado com os amigos que você tem. Quando você se abre, quando você tem acesso a esse tipo de gente, você pode ser influenciado a ser uma pessoa dura, resistente à palavra de Deus. Mas para você entender um pouquinho o contexto histórico sobre essa questão da semente à beira do caminho, quando você analisa a Palestina, Jesus está falando lá em Israel, e é interessante porque lá não tinham cercas ou muros nos terrenos. Muitos, ainda dos terrenos aqui no Brasil, no sertão, é assim. O que tem? Às vezes não tem, porque o terreno é muito longo. É muito caro colocar cercas ou muros. O que eles fazem? O que faziam os palestinos? Eles tinham pequenas veredas, estreitas. Então, as pessoas caminhavam por aquela vereda, por aquele caminho apertado, e cada vez que pisavam, ia ficando mais compacto, era como se fosse quase com asfalto. Então, quando colocava a semente naquele caminho, naquela trilha, que era um tipo de muro, era tão duro que o que acontecia? Não entrava, não germinava. Os pássaros vinham, comiam, ou então os transeuntes, as pessoas que passavam, pisavam naquela semente. Essa é a metáfora de quem tem um coração duro diante de Deus. Agora, uma coisa muito forte também é que a semeadura cai e logo que cai imediatamente, o texto falou, Satanás vem e faz o que, gente? Ele arranca. É como se fosse a metáfora do pássaro. Caiu a semente, o pássaro chega e come a semente. Essa é um coração duro. Levanta sua mão e diga assim: meu coração não é duro. Esse meu coração é sensível para Deus. O segundo solo que eu quero falar com você é um solo rochoso. E esse solo fala de um coração superficial. Irmãos, veja comigo agora os versículos 20 e 21. Lembrando que esse texto está explicando a parábola. Estamos em Mateus 13, 20 e 21. Vai dizer que o que foi semeado em solo rochoso, esse é, diga assim, o que houve. Foi bom para ensaio. Esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso aqui é muito forte, porque o coração superficial fala de um coração tendencioso à hipocrisia. Na igreja eu levanto as mãos, aí eu demonstro que eu adoro a Deus. Aí quando é na segunda-feira, que eu estou sozinho na minha casa, eu não adoro Deus. Isso é o coração espinhoso, coração rochoso, melhor dizendo. O coração rochoso fala de pessoas rasas. Lembra que o texto falou aqui? Logo, essa pessoa ela não tem profundidade. Isso aqui é rasa como? Pessoas rasas em oração. Você ora antes de você comer? Você ora antes de dormir? Você ora antes de vir para o culto? Enquanto você está no trânsito, para Deus te livrar do trânsito? Você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, pelo seu pastor, você ora? O raso, o superficial não ora. O superficial, ele não sabe nem o que é jejum. Fala jejum, fala misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não sabe o que é isso. O raso, ele não é acostumado com a leitura assídua e sistemática da Bíblia. Diga assim, leitura assídua e sistemática. O que é isso? O que muitos fazem? Vamos conjecturar que isso aqui é Bíblia. Ele só lê 2 vezes por semana, o que não é assíduo sistemático. 2 vezes. Ele lê no domingo, que tem que ler aqui, e lê na quarta-feira, que é o dia do live. O que ele faz? Ele faz assim, Deus, fala aqui comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Raça de cobra, não sou cobra não, em nome de Jesus. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Tira a trave, não vou tirar a trave não. Quer dizer, ele vai fazendo como se fosse colocar a bala e vai jogando, brincando. O que é o sistemático? Todo dia, assíduo, todo dia ele lê a Bíblia. Isso é aquele que não é superficial. E ele lê de maneira sistemática. Ele pega o livro de Mateus, ele lê o Mateus todo, do capítulo 1 ao 28. Ele vai para o João, ele lê o capítulo todo. Ele vai para o Marcos, ele lê os 16 capítulos de Marcos. Ele é metódico, diga assim, leitura assídua e sistemática da Bíblia. Isso aqui é muito forte porque, meus irmãos, à medida que nós vamos nos aprofundando, a gente vai tendo mais intimidade com Deus. Mas vamos voltar aqui para o texto, que tanto Mateus como Marcos usam por 2 vezes a palavra logo. Essa pessoa, quando ouve logo, ela fica, que bom ir para a igreja, que bom servir a Deus, que bom ir para o ministério. Aí o que o texto fala? Quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem o desapontamento, quando vem as tristezas que a vida me aplica, o mesmo texto fala, logo vai embora. O que é isso? Essa pessoa, ela é muito rápida em aderir, mas também é muito rápida em ir embora. Essa pessoa, ela não teve um nascimento verdadeiro. Ela não teve a sua vida transformada por Jesus ainda. Houve uma adesão externa do Evangelho, mas não houve uma conversão interna. Diga assim, adesão externa e convenção interna. São 2 coisas diferentes. Agora, mas por que essa resposta de aderir e de repudiar é tão rápida? Porque nessa pessoa não existe profundidade do Evangelho. Ela é uma pessoa rasa, superficial. Isso aqui é muito forte porque, veja comigo que esse tipo de ouvinte, ele se desvia por qualquer coisa. Ele não entendeu que o discípulo de Jesus implica esse discípulo a autonegação. Isso implica esse discípulo sacrifício. O Evangelho é serviço. O Evangelho é sofrimento. Quem está comigo aqui, diga amém, Jesus. Então, vindo a angústia, eu não vou embora. Porque eu tenho o que? Profundidade. Eu tenho raízes em Deus. Amém, queridos? Agora, veja comigo que esse tipo de ouvinte, ele tem prazer em ouvir sermões como esse. Eu já vi alguns crentes que falam o seguinte, hoje foi forte, o pastor bateu. Ele gosta de apanhar. Ele gosta de ser jogado na cara dele. Você está errado.
Mas ele sai pela porta, ele nem lembra o que foi pregado. Não entra, ele só pega a pancada, mas não desce para o coração dele o que é as verdades que transformam as nossas vidas. Então, essa pessoa, ela gosta de ouvir, mas ela não consegue entender. Ela chora no culto, ela fica toda catarrenta, aquele negócio todo. Mas quando entra no carro com a esposa, com o marido, é xingando, é falando mal do pastor, é falando mal do vizinho, é falando mal do Lula, é falando... Misericórdia, essa pessoa, falando mal do governador, essa pessoa precisa entender que não é só aderir, é perceber que tem que ser transformado por Jesus. Diga assim, o meu coração não é superficial. Vamos então para o terceiro tipo de solo, o solo espinhoso. Esse solo, o texto fala de um coração ocupado. Irmãos, vamos estar lendo aqui agora o versículo 22 de Mateus 13, 22. Olha só o que diz aqui. O que foi semeado entre o que, gente? Os espinhos. Diga assim, é o que ouve a palavra. Diga assim, porém, no entanto, entretanto, todavia, mais, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam essa palavra. E essa pessoa continua sendo infrutífera dentro do reino de Deus. No versículo 7, nós lemos que esses espinhos sufocam essa pessoa. Então, essa semente, ela até brota, todavia, ela tem muitas pressões, e ela não consegue sobressair. Quando a gente estuda um pouquinho sobre botânica, a gente entende que esses espinheiros, eles tinham até 30 centímetros de profundidade. Eles eram profundos. Mas o que acontece? Mas eles sufocavam a semente. Esse tipo de gente ocupada, falando de quê? Fala de pessoas que querem agradar a Deus, mas ao mesmo tempo querem agradar o mundo. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para vocês. Alguns irmãos entre nós aqui são muito gentis de nos cultos como esse. Eu acordo 6 da manhã todo domingo, para poder orar mais. Então eu começo a receber mensagem no meu WhatsApp. Pastor, não vou para o culto hoje, porque eu vou para a praia. Pastor, quer dizer, um coração ocupado. Eu fico pensando, meu Deus, tem praia de segunda a domingo. Será se só pode ir para a praia, só o horário bom é só domingo de manhã? Coração ocupado com coisas que muitas vezes, que não é pecado, mas que toma a primazia de Deus. Esse coração ocupado, ele tem um coração dividido. Jesus não tem a primazia no coração dele. Essas pessoas, elas tentam, por exemplo, vamos analisar muitos cantores que estão no mundo, mas também que já fizeram decisão com Jesus. Eles tentam equalizar as duas coisas. Eles falam o seguinte, olha, eu sou crente, mas eu ainda toco forró no mundo. Eu sou crente, mas eu ainda sou cantor secular. Eles tentam equilibrar. Eu aprendi duas coisas. Uma coisa, na verdade. O pássaro que fica em cima do muro se molha dos dois lados. Eu não posso estar em cima do muro. Mas isso aqui é muito forte, porque o texto fala sobre cuidados do mundo. E, por exemplo, não é que eu não tenho que ter esses cuidados, mas eu preciso ter um equilíbrio e uma primazia com Deus. Os cuidados falam de quê? De agitações diárias. Os cuidados dizem respeito à minha ocupação profissional. Os cuidados têm a ver com os meus estudos. Tem um irmão aqui que está com os 3 domingos. Pastor, eu não vou porque eu estou fazendo trabalho da faculdade. De caramba, e à tarde, e o domingo à tarde, e o domingo à noite, e o sábado de noite. E não pode acordar mais cedo. O horário do culto, não posso ir 3 domingos. Porque eu estou fazendo trabalho da faculdade. Observe, eu fiz 4 faculdades e eu nunca faltei num culto, por causa da faculdade. Esse tipo de gente, eles têm um coração ocupado em relação à palavra de Deus. Por exemplo, eles gostam muitas vezes dos exercícios físicos, do lazer, isso é os cuidados do mundo. Mas também o texto vai dizer, desse coração ocupado, diga assim, fascinação das riquezas.
Essa palavra fascinação, nesse versículo aqui, a palavra grega é apatê. Significa engano ou falsidade. Então, olha só, isso aqui é muito forte, porque essa fascinação nos leva para alguns perigos. Primeiro, por exemplo, o perigo da corrupção. Quem é desesperado para ser rico, e aqui a gente tem muita gente rica, amém? Diga assim, eu sou rico, sou milionário, em nome de Jesus. A gente não está pregando contra a riqueza, vou explicar melhor. Eu estou pregando contra a fascinação, o desejo desenfreado, uma fome insaciável de ter dinheiro pode me levar a ser uma pessoa corrupta. Pode me levar no imposto de renda, chama meu contador e fala o seguinte, olha, como é que eu posso fazer para não declarar tudo? Porque senão o negócio é feio. Esse é o desejo de ter dinheiro. Pode me levar, por exemplo, a sonegar impostos. Pode me levar a aceitar propinas. Pode me levar, eu estava vendo ontem no jornal, que as farmácias não podem vender remédios, taxas pretas, por exemplo, sem prescrição médica. O que a vontade de fascinação faz? Estava um produtor, câmera escondida, e o cara falou o seguinte, olha, não pode, mas se você quiser sem receita, é mais tanto. E o cara comprou. São Paulo está cheio de farmácias, talvez todo lugar, vendendo remédios sem prescrição. Isso é o quê? Fascinação. Eu burlo o sistema para poder ter dinheiro. Olha só, muitas vezes a fascinação pode me levar para desvios de recurso público. Que Deus tenha misericórdia dos nossos vereadores, amém, gente? Dos nossos prefeitos, são 5.570 municípios no Brasil. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governadores, 27 governadores, do nosso presidente, que eles tenham esse cuidado de não desviar recursos. E por último, talvez a fascinação, esse aqui é mais perigoso, me leva a um tipo de abandono dos filhos. Existe uma luta. As mulheres e pais precisam trabalhar, progredir. Até quando eu estou sendo equilibrado entre trabalhar e deixar meus filhos ao léu? Até como que eu estou conseguindo conciliar essa balança? Eu preciso produzir, mas eu também, enquanto eu estou com os meus filhos, eu não estou com o celular na mão. Eu não estou deixando eles sozinhos, eu estou com eles, eu estou amando, conversando, beijando, saindo com eles, investindo meu tempo. Quem está me entendendo aqui, gente? Mas muitas vezes a fascinação fala o seguinte, leva o pai a pensar, não, meu trabalho é sustentar a casa. E a gente vê que as crianças, como meu filho, 7 anos, o Enzo, o que o Enzo mais gosta, a Andresa sabe, é de falar de futebol comigo, e eu não sei quase nada. Ele fala, papai, você lembra da Copa tal? Ele fica assistindo os negócios dos vídeos passados e conversa. Ele gosta que eu tire um tempo para ir lá para a quadra com ele. Boto as roupas que eu gosto de para ele, as roupas bonitas de futebol. E ele se sente um jogador. E ele joga lá, bate lá, bate lá. E fica, aí vai, defende, faz assim. Porque as crianças não querem o quê? Às vezes dinheiro. O que elas querem? Tempo. E nós adultos, a gente pensa que a moeda que vai valorizar a criança é dar para ele um PlayStation, um carro não sei de quê, ele quer o seu tempo. Então, falando sobre riqueza, entenda, a Bíblia não prega contra a riqueza. A Bíblia prega que Paulo falou em 1 Timóteo, veja no telão, capítulo 6, versículo 10, ele disse que o amor ao dinheiro, diga assim, amor ao dinheiro, é que segundo Paulo disse que é onde começa todos os males da sociedade. Isso aqui é muito forte porque a planta cultivada carece de cuidado, mas os espinhos não. Os espinhos por si só, eles crescem, e quando eles crescem, eles aprofundam suas raízes até 30 centímetros, eles criam sombra, e agora as árvores, aqui é a sombra, aqui são os espinheiros, e aqui está a plantazinha que não pega sol, que não consegue ter uma fotossíntese legal, porque está sombreada por aquele espinho. Então, a Bíblia fala que os espinheiros têm essa finalidade. Agora, para você entender que esse tipo de pessoa que tem um coração muito ocupado, eles têm, às vezes, querem dividir-se em 2 senhores.
E Jesus vai falar, em Mateus 23, 6, 24, ele diz, veja no telão comigo, ninguém pode servir o que, gente? A dois senhores. Porque ou se há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ele diz, não podeis servir Deus e as, diga assim, riquezas. Deixa eu explicar aqui. Jesus não está proibindo riquezas. Eu sou um homem próspero. E estou trabalhando para ser mais próspero ainda. E você muito, muito rico ainda. Amém ou não? Diga assim, eu vou ser muito rico ainda. Jesus não está pregando contra a riqueza. O que ele está pregando é contra o amor. O apego que me leva a sonegar, a abandonar a família, a desviar, a fazer parcerias erradas, a envergonhar o nome dele. É isso que é o problema. Então ele fala o seguinte, olha, vocês não podem servir a Deus e querer negociar isso com o mundo. O que ele quis falar? É uma coisa ou outra. Essas pessoas que têm um coração, meus queridos, um coração ocupado, muitas vezes elas querem ser amigas de Deus e amigas do mundo. E veja o que Tiago 4,4 diz. Veja no telão, ele diz o seguinte, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele continua, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. O coração ocupado, eu posso ser um cristão evangélico, um cristão católico fervoroso, mas eu tenho que estar mexendo com outras coisas, meu coração está dividido. Esse coração ocupado, ele é um coração ocupado pela concorrência de muitas ambições. O Marcos capítulo 4, que também fala sobre essa passagem, nos versículos 18 a 19, Marcos vai dizer as demais ambições. Depois, quando você vai para Lucas capítulo 8, versículo 14, vai dizer que esse tipo de pessoas estão muito preocupados com os deleites da vida. Ou seja, esse coração ocupado, ele está muito preocupado em vivenciar, em usufruir dos prazeres da vida. Então, para ele, a boate, é tão bom ir para a boate, é tão bom fazer a coisa errada. Às vezes não é nem tão errado. Às vezes eu tenho uma lancha, amém, Diego? Amém. O jet ski, e eu pego aquela lancha, e eu quero usufruir, então eu não vou para o culto. Eu preciso ir naquele horário para a praia. Eu já vi pessoas assim na igreja. Quer dizer, os prazeres, a vida social é tão importante que aquela pessoa se torna uma pessoa distante de Deus. As ocupações não aproximam ela. Isso aqui é algo muito perigoso. E por último, tristemente, esse coração ocupado se torna uma pessoa infrutífera. Veja o texto que eu li para vocês agora, versículo 22. E fica infrutífero. É tão ocupado que não consegue assumir um discipulado. É tão ocupado que não consegue ir para um life. É tão ocupado que não consegue vir para a igreja. É tão ocupado que tem tanto potencial, podendo ser usado na igreja, não pode ser utilizado, porque não tem tempo. Diga assim, misericórdia, Jesus. Por último, para a gente finalizar. Ponto 4. A boa terra fala de um coração frutífero. Veja comigo o versículo 23. O texto mateano diz que mas o que foi semeado em boa terra diga assim, é o que ouve a palavra, diga assim, e a compreende. Este faz o quê? Frutifica, produzindo quanto? 100, 60 e 30 por 1. Esse solo aqui, meus irmãos, ele é um solo fofo. Esse solo é diferente daquele que é à beira do caminho, que é rochoso. Esse solo aqui, ele é profundo, diferente do rochoso. Esse solo aqui, ele é limpo. Se vocês não sabem, o solo que tinha muitos espinheiros, tinha muitas pragas. Então, esse solo aqui, ele é limpo. Esse é o solo apropriado para o meu e para o seu coração. Esse tipo de solo, quando ouve a palavra de Deus, essa palavra entra nele. E quando eu falo de entrar, não é só entrar aqui. O que é entrar aqui? Eu estou ouvindo.
Eu estou escutando o que está sendo pregado, mas eu não assimilo aquilo. O pastor Ebi diz que o problema nosso são 30 centímetros. 30 centímetros. Está aqui e não desce para cá. Quer dizer, está no meu intelecto, está no meu consciente, mas não consegue descer para o meu coração. Esse coração frutífero, a mensagem desce e traz as mudanças necessárias. Mateus diz que esse tipo de ouvinte, ele ouve a palavra e compreende. Marcos vai dizer que essa pessoa recebe a palavra, ouve e recebe. Lucas vai dizer que ele ouve com um bom, reto coração e também recebe a palavra. Lembra, as 3 passagens comum com a mesma ideia de que tem que ouvir, tem que receber e tem que praticar. Eu quero finalizar falando para você que essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto. Elas estão dispostas, com o firme propósito de obedecer a Deus. Esse tipo de gente fala de mulheres e homens frutíferos, que não se opõem à palavra de Deus. Eles entendem que aquilo que Deus fala, Deus assina embaixo. Essas pessoas são pessoas frutíferas, pessoas abençoadas. Esse tipo de terra fértil, tudo que ele pega vira ouro. Se ele vai para uma empresa, as coisas acontecem. Se ele pega um life, as coisas acontecem. A família dele é feliz, é abençoada. Tudo onde ele está inserido, as pessoas são abençoadas. Diga assim, eu sou essa terra fértil. E eu quero terminar falando para você. Veja no telão. A boa terra, ou coração receptivo, faz 3 coisas. Quais são as 3? Mais uma. Infelizmente, muita gente hoje nem ouve a palavra. Muita gente, tristemente, nem recebe. Até ouve, mas não aceita. A Bíblia está errada. A Bíblia está desatualizada. Muitos até ouvem, recebem, mas eles não conseguem mudar. Estão 30 anos na igreja, com os mesmos pecados. Não conseguem mudar. Deus te chama nessa manhã para uma mudança. Deus quer mudar o nosso coração. Eu termino falando para você que o semeador, cabe a mim, cabe a você, líder de life, você discipulador, você líder de ministério, você pai, você mãe, você é um semeador. Nós precisamos semear a palavra de Deus e não doutrinas de homens. O que é isso? Muitas igrejas só pregam regra. Não pode, não pode, não pode. Mulher não pode usar calça, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode fazer isso, não pode pintar os olhos. Não pode, não pode, não pode. Tudo regra de homem. Nada está na Bíblia. E esquecem de usar as plataformas evangélicas para poder pregar o evangelho. O semeador, você que é pai, você precisa, você que é mãe, discipulador, você precisa semear a palavra. Por isso, só abrindo parênteses, você que é discipulador, nunca faça um discipulado só conversando. Conversa, depois abra a Bíblia, vamos compartilhar um texto da Bíblia, porque nós estamos pautados na Bíblia. Quero terminar dizendo que cada um desses três corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. O coração endurecido, que é o primeiro, o próprio Satanás rouba a semente. Um coração superficial, a própria carne impede aquela semente de crescer. E por último, o coração ocupado. As agitações do mundo, os deleites da vida, as opções que o mundo me dá, eles impedem de eu semear e frutificar. Então, eu termino falando para vocês, nós temos aqui 3 grandes inimigos nos 3 primeiros solos. O primeiro inimigo é o diabo, endurecendo o coração. O segundo inimigo é a carne, me levando para as concupiscências, para usufruir das coisas erradas. E o terceiro é exatamente o mundo. Os 3 inimigos do cristão: diabo, a carne e o mundo. Fique em pé, por favor, agora. Eu quero orar com você. Eu quero que você peça do Espírito Santo nessa manhã, para que você seja o último solo, a terra boa. Uma pessoa frutífera no reino de Deus. Talvez você ainda tenha vivenciado solos como a beira do caminho. Talvez o seu coração ainda
você percebe que talvez é rochoso, talvez é espinhoso, talvez a superficialidade, as ocupações, talvez tenha impedido você de frutificar. Mas esse sermão tem como intenção nevrálgica levar você para esse momento agora de pedir de Deus que você possa ser um cristão terra boa. Aquele cristão que prioriza as coisas de Deus. Aquele cristão que entende que existe umas atribuições humanas que a gente tem que fazer no dia a dia. Nós somos profissionais, somos pais, somos funcionários, empresários. Temos muitas tarefas, mas é importante que nenhuma dessas tarefas tenha o maior protagonismo no meu coração do que entender que eu preciso ter tempo com Deus. Feche seus olhos agora, faça sua oração a Ele. Vamos terminar o culto daqui a pouquinho, vamos estar cantando uma canção agora.